Olá, desbravador! Beleza com vocês? Tudo tranquilo? Nós estamos novamente nessa semana para fazermos nossa classe bíblica, onde nós vamos fazer já o estudo número 10, onde o tema desse estudo é Surpreendidos pelo Dilúvio. E antes de nós entrarmos no tema, eu quero que você assista esse vídeo. A terra se encheu de gente, mas todos pecavam tanto que Deus ficou triste por ter criado as pessoas. Ele decidiu enviar um dilúvio para limpar a terra. Havia um homem chamado Noé que não era como os outros. Noé amava a Deus e o obedecia. Deus resolveu salvar Noé e sua família do dilúvio. Deus avisou Noé sobre o dilúvio. Disse para ele construir um barco enorme, com um teto baixo, 3 andares, uma janela e uma porta. Noé obedeceu e fez o que Deus mandou. Deus disse a Noé para reunir 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea. Então, Noé, sua família e os animais entraram no barco. E Deus fechou a porta. Choveu por 40 dias e 40 noites. A água caiu do céu e subiu dos oceanos e lagos. Até as montanhas mais altas desapareceram debaixo d'água. Enquanto isso, Noé, sua família e todos os animais estavam em segurança dentro do barco, navegando sobre as águas do dilúvio. Deus não se esqueceu de Noé, nem por um instante. Deus fez soprar um vento. As águas baixaram. A arca parou sobre o Monte Ararat. Noé soltou uma pomba. Ela não voltou. E ele entendeu que a pomba estava em segurança. Quando a terra secou, Deus disse para todos saírem da arca. Ele colocou um arco-íris no céu como um sinal de que ele nunca mais inundaria toda a terra. Então, esse vídeo conta a história de Noé, uma história que eu acho que todos os bravadores devem conhecer. A história que ele construiu um grande barco e os animais entraram e ele e sua família entrou e ficaram protegidos do dilúvio, né? Mas antes de nós continuarmos no nosso tema, quero que você se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito, compartilhe para os seus amigos, convide os seus amigos a entrar nesse canal também, que nós vamos ter mais surpresas depois dessa classe bíblica. Eu estou já preparando algumas ideias novas. E também eu quero que você dê o seu like no nosso vídeo. Então, essa história de Noé é muito conhecida, né? O interessante é que, não sei se vocês sabem, é que quando ele estava construindo a arca, ele pregou para o povo e todo aquele povo que vivia com ele na época dele. E ele pregou durante 120 anos, todos os dias ele construía a arca e também pregava e falava que o dilúvio estava vindo, para eles se arrependerem, para eles confiarem em Jesus, para eles mudarem os pensamentos, mudarem o coração deles e poderem aceitar a Deus. Só que infelizmente aquele povo não aceitou. Jesus também comparou a volta dele com relação à história de Noé. Ele diz que quando ele voltar, quando ele vier no céu novamente, vai ser semelhante, muitas pessoas vão estar semelhante àquele povo na época de Noé. Não vão acreditar na volta e vão estar fazendo todas as coisas que é do seu coração, descumprindo a vontade de Deus, não amando a Deus, e por isso eles vão ser pegos de surpresa, semelhante àquela história do povo de Noé. Inclusive, hoje em dia, nós temos uma comprovação do dilúvio, que são os fósseis. Se você procurar na internet ou no YouTube, por exemplo, que nem eu estava procurando um pouco antes de fazer esse vídeo, fósseis e dilúvio. E existe muitas explicações, muitas comprovações de que o dilúvio realmente existiu e que o dilúvio matou um monte de bichos, e não só bichos,
pegadas comprovam que o dilúvio aconteceu, plantas comprovam que o dilúvio aconteceu, tudo porque eles estão fossilizados, quer dizer, se tornaram pedras, né? Tanto os ossos desses animais, dinossauros que a gente conhece, e não só dinossauros, vários tipos de animais, peixes, insetos e vários outros tipos de animais, não foram só os dinossauros que viraram fósseis, também árvores, coqueiros, frutas, insetos, como eu já falei, tudo virou fóssil. E também eles comprovam que foi de uma hora para outra, foi subitamente que essa fossilização, ou que eles foram mortos. Muito bem, desbravador, nós vimos no estudo anterior sobre os sinais da volta de Jesus, né? E esse também é um dos sinais. Como eu citei, Jesus falou que assim como foi na época de Noé, também será na época que ele voltar. Vamos comprovar isso? Está em Mateus 24, verso 37. Mateus 24, 37 fala assim, ó. Vou ler até o 38 e possivelmente o 39, mas vamos lá. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que no dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão que veio o dilúvio e levou todos, e assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só que interessante, eles não perceberam, eles não deram conta. Hoje em dia também tem muita gente que não acredita e não dá conta que Jesus está prestes a voltar. E assim como Jesus advertiu na época de Noé, na época do dilúvio, as pessoas não acreditaram e continuaram com a vida delas sem se modificar, sem se arrepender, sem se transformar, sem obedecer a Deus, eles também foram levados pelo dilúvio. Também será assim quando Jesus voltar. Muitas pessoas serão levadas pelo pecado, pela morte, pela destruição, pelo horror eterno, como a Bíblia diz. Olha só também o que diz a Bíblia sobre aqueles que forem levados. Eu falei no vídeo que nós vamos ser levados aos céus junto com Jesus. Mas a gente vai o quê? Ficar quanto tempo no céu? E o que vamos fazer lá no céu? Vamos estar descobrindo nesse estudo de hoje, então. Vamos estar vendo, por exemplo, em Apocalipse 20, verso 4, quanto tempo nós vamos ficar lá no céu. Apocalipse 20, verso 4 fala assim: Vim também tronos, e nesses se assentaram aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só, nesse verso aqui já fala então que nós vamos estar com Jesus durante 1000 anos no céu. E o que nós vamos fazer? Foi dado a autoridade de julgar. Nós vamos estar julgando aqueles outros que não obedeceram. Nós vamos estar descobrindo e comprovando de que ele realmente não amava Deus, não cumpria os seus mandamentos, não fazia a vontade do Senhor. Por isso que eles não ganharam o direito de estar lá no céu junto com a gente. Que nós possamos nos preocupar e nos preparar. Que a gente não seja como o povo da época de Noé, pois Noé pregou, falou e somente ele e sua família entraram na arca. Então nós vamos estar lá no céu durante 1000 anos, julgando, comprovando por que as outras pessoas não estão lá no céu. Será que foi justo? Nós sabemos que Deus é justo, mas nós vamos comprovar isso realmente, o que aquelas pessoas fizeram para não estar lá no céu. E quando terminar esse período de 1000 anos, o que vai acontecer? Vamos verificar na Bíblia. Está lá também no capítulo 20 de Apocalipse, Apocalipse 20. Nós vamos ler o verso 7 até o verso 10 e depois o verso 15. Acompanhe. Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharão até a superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida, a cidade santa. Desceu, porém, fogo do céu e o consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não só a besta, mas também o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século.
E olha só aqui o verso 15. E se alguém não for achado no livro da vida, esse será lançado dentro do lago de fogo. Então aqui a Bíblia fala sobre um lago de fogo e fala sobre a destruição de Satanás, ou falsos profetas, e todos aqueles que seguem o desígnio, seguem a mentira de Satanás. Entenderam? Então é importante nós fazermos a vontade de Deus, não a vontade de Satanás. Para isso, então, é importante nós amarmos em primeiro lugar a Deus, buscar a sua justiça e fazer cumprir a parte que corresponde, que é cumprir os mandamentos de Deus. Todos eles, não é só 10 mandamentos, existem todas as instruções que são de proteção para nós, como a gente já viu em estudos anteriores. E se a gente quer um dia estar lá no céu e o nosso nome está inscrito no livro da vida, nós devemos seguir, devemos fazer isso. Devemos decidir em amar e crer nessa esperança, crer na volta de Jesus. Você ama? Você crê? Você acredita nisso? Com base nisso, desbravador, aquele que está fazendo o cartão de companheiro pode estar fazendo o seguinte: em cima desse estudo e em cima dos sinais da volta de Jesus, prepare uma pequena meditação de 2, 3 minutos ou mais, depende da sua criatividade, depende do seu desempenho, e você prepara uma pequena meditação para você poder passar em uma reunião do clube, mesmo que seja hoje pelo Zoom ou outro aplicativo que vocês usam, mas faça a sua meditação, que assim você vai cumprir um requisito já do seu cartão de companheiro, belezinha? Então por isso que eu faço também, queridos, esse convite e esse apelo dessa decisão, para todos estarem com a gente, seguindo, amando a Deus, decidir crer na volta de Jesus e amar a Jesus, imitando a Jesus naquilo que ele fazia aqui na terra, amando ao próximo e amando a Deus. Quem deseja em um dia encontrar Jesus, e também quem deseja um dia de repente encontrar Noé e perguntar como que foi dentro da arca naquele período que choveu. Você gostaria de fazer essa pergunta para Noé? Eu também quero fazer essa pergunta para Noé e ver o que ele vai dizer. Então eu faço esse apelo, esse convite para você aceitar. Aceite ser batizado, aceite a palavra do Senhor, aceite o amor de Cristo que Ele derramou por você. Somente assim que nós vamos estar sendo salvos do pecado, sendo salvos desse lago de enxofre que a gente leu em Apocalipse. Vamos orar? Querido Deus, amantíssimo Pai, que nós possamos decidir todos os momentos, em todos os minutos, e reafirmar nossas decisões, refazermos essa decisão de aceitar ao Senhor e buscar servir ao Senhor em todos os momentos. Que o Senhor possa também estar conduzindo nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, para nós aceitarmos a todos os minutos, a cada segundo, a cada momento, a cada decisão nossa, a aceitar o seu amor, a aceitar a sua esperança, a aceitar a sua volta e nos prepararmos, amando ao Senhor e obedecendo os mandamentos que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa estar fazendo isso, que cada desbravador aqui que ainda não tomou essa decisão de estar com o Senhor, possa tomar em seu coração essa decisão, que possa abrir o seu coração ao Senhor, como está escrito em Apocalipse também: eis que o Senhor está à porta e bate. Que o Senhor possa, que cada desbravador possa também aceitar e que o Senhor possa habitar no coração de cada desbravador aqui, que eles possam manifestar isso através do ato do batismo. Que o Senhor possa estar com cada um do clube de desbravadores, de todos os desbravadores que acabaram de completar 70 anos de existência. Que o Senhor abençoe a cada líder, a cada diretor, a cada pai de desbravador e a cada desbravador, para que sempre possa estar confirmando e reafirmando sua decisão de seguir e amar a Ti. Em nome de Jesus, amém. Então, até a próxima semana. Maranata!